A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela tua vida. Meus irmãos, queridos amados ouvintes, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: pelo que ainda que tenhas em Cristo grande confiança, para que te manda o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o texto aqui vai dizer que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. Diz a Bíblia, meus irmãos, que abaixo de Jesus, para mim, Paulo, ele foi um dos maiores missionários, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. O que esse texto aqui nos ensina? Irmãos, o texto vai dizer que Paulo, ele está preso, Paulo está preso em Roma. E diz a Bíblia, meus amados, o texto vai nos informar que Paulo ele já está um pouco avançado de idade, E ele está preso por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. E diz a Bíblia, meus amados, que um certo homem, ele foi parar na prisão aonde Paulo estava. E diz a Bíblia que o nome desse homem se chamava Onésimo. Onésimo, quem era Onésimo? Onésimo, ele era servo de Filemão. Filemão morava em Colossos. Onésimo também, ele servia a Filemão ali em Colossos. E diz a Bíblia, meus amados, que Onésimo, ele roubou seu senhor Filemão. Ele roubando Filemão, ele fugiu. Por quê? Ele fugiu roubando Filemão. E Onésimo, ele era escravo de Filemão. Ele era servo de Filemão. E diz a Bíblia que Onésimo, ele começou a gastar. Todo escravo, meus irmãos, ele tinha uma marcação. E Onésimo, ele tinha uma marcação na orelha. Todo escravo tinha um furo na orelha. Todo mundo que olhasse para um homem com um furo na orelha estava identificando, é escravo. Enquanto mais naquele tempo, se todo mundo olhasse para Onésimo e visse um furo na orelha dele, ia se perguntar, é escravo fujão. E todo escravo, meus irmãos, naquele tempo, se Filemão pegasse Onésimo, Filemão ia matar, porque era o preço de um escravo fujão que rouba o seu senhor, é a morte. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Onésimo, ele comprou, lá nas feirinhas de Roma, ele achou uma cera que podia tampar a marca do seu furo na orelha. Hoje é assim. Quem tem dinheiro compra, Quem tem dinheiro pode comprar aquilo que ele quer. E diz a Bíblia que Onésimo, ele comprou aquela cera da cor da sua pele para cobrir aquela marca do pecado, a marca que estava identificando que ele era escravo fujão. Diz a Bíblia, meus irmãos, enquanto ele pôde comprar aquela cera para esconder a marca, porque a marca identificava que ele era escravo, enquanto ele podia comprar aquela cera, ele ficou comprando. Chegou uma hora, meus amados irmãos, que acabou o dinheiro, Acabou o dinheiro. E acabando o dinheiro, o que apareceu na orelha dele? A marca do furo na orelha dele, identificando que ele era escravo, e que ele era escravo fujão. Irmão, uma certa vez, Onésimo andando em Roma,
Os soldados romanos pegaram ele e prenderam ele. Viram que ele era escravo. E aonde Onésimo foi parar? Onésimo foi parar na prisão, aonde estava o apóstolo Paulo. E diz a Bíblia que Paulo, meus irmãos, vai pregar para ele. Olha o que Deus faz. Na prisão, Paulo tinha liberdade para mandar cartas, né? Para receber visitas. Paulo, ele era um prisioneiro que tinha algumas regalias dentro da prisão. E dentro da prisão, quem vai chegar lá perto de Paulo? Onésimo. E Paulo vai pregar para ele e vai perguntar de onde ele veio, quem era o seu senhor. E Onésimo vai falar que ele roubou Filemão, né, lá em Colossos, e fugiu e foi parar onde estava Paulo. Quando Onésimo falou que ele fugiu de Filemão, irmão, Paulo, ele pregou para Filemão. Lá na casa de Filemão tinha uma igreja, né? Ali os irmãos se reuniam. Então Paulo conhecia Filemão, porque Filemão era amigo de Paulo. O que Paulo vai fazer? Paulo vai escrever uma carta para Filemão. E nessa carta estava dizendo para Filemão perdoar Onésimo pelo que ele fez. Nessa carta Paulo está dizendo: Filemão, eu das minhas próprias mãos eu escrevo essa carta. Se Onésimo fez alguma coisa contra ti, eu te pagarei. Irmão, Paulo vai se responsabilizar, né? Paulo vai tomar frente de Onésimo. Paulo vai tomar a culpa de Onésimo para si. Na carta está dizendo, irmão, olha o que diz a Bíblia: o qual no outro tempo te foi inútil. Ei, Onésimo, ele foi inútil para Filemão, agora ele é transformado, agora ele é um cristão, agora ele é um servo de Deus. Paulo está dizendo na carta que Filemão receba Onésimo. Se no outro tempo ele te foi inútil, agora ele vai ser útil para o evangelho. E Paulo vai dizer, ó, no capítulo 12, tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Paulo está dizendo, você recebe ele, Filemão, como ele fosse um filho meu. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer, não, mas como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Irmão, Paulo está dizendo para Filemão receber Onésimo não mais como servo, como escravo, mas como irmão em Cristo. E Filemão, meus irmãos, ele vai perdoar aquilo que Onésimo fez contra ele. Esse é o verdadeiro evangelho, meus amados irmãos. Temos que perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal, né? A Bíblia diz: se o teu pior inimigo te pedir um prato de comida, dai de comer. Porque se você fazer isso, montará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Irmão, temos que perdoar. Para chegar no céu, temos que perdoar o nosso próximo. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e que não entrega a tua alma à vaidade. Irmão, para morar no céu temos que perdoar. Esse é um dos maiores mandamentos, né? Como Paulo diz, a caridade. Eu posso pregar, mas se eu não tiver amor, eu posso jejuar, eu posso orar, irmão. Se eu não perdoar, para Deus nada vale. Então, meus irmãos, fica com essa palavra, tá bom? Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Compartilha esse vídeo em nome de Jesus.